Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Juan, instrutor em CFD da Wiki Brasil. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso introdutório ao OpenFOAM. Na aula de hoje, daremos continuidade ao workshop do caso Hagen-Poiseuille, que é um caso tutorial do OpenFOAM. Na última aula, vimos uma introdução do caso e uma explicação detalhada sobre o diretório System. Hoje, falaremos sobre os componentes dos outros diretórios, que são o zero e o constant. Bom, como comentamos na última aula, o dicionário BlockMeshDict possui as informações para a criação da malha, ou seja, como desejamos que a malha fique. Entretanto, ele não possui as informações da malha após a sua criação. Essas informações ficam estocadas no diretório polymesh, presente na pasta constant. Ele é organizado da seguinte maneira. Primeiro, são definidos todos os pontos. Depois, as faces, representadas por uma lista de pontos. Depois, temos uma lista ordenada que fornece a conectividade de cada uma das células da nossa malha. E, por fim, o boundary, que é uma lista ordenada das células que compõem cada patch. Podemos ver aqui um exemplo de como são organizadas as informações no dicionário Boundary. Primeiro temos o nome do patch, e dentro dele temos primeiro o tipo, definindo qual é a atribuição daquele patch. Depois vem o nFaces, que define o número de faces pertencentes àquele patch. Depois temos o startFace, que define qual é a primeira face da lista de faces que compõe aquele patch. O dicionário Transport Properties engloba informações de transporte gerais para os fluidos envolvidos. Em Transport Model, selecionamos qual será o modelo reológico do nosso fluido, englobando tanto fluidos newtonianos, com a opção Newtonian, como mostra o exemplo, quanto para fluidos newtonianos generalizados, com as opções de Power Law, Herschel-Buckley, entre outras. Logo após a definição da reologia, devemos definir constantes importantes. No nosso exemplo, apenas a viscosidade Ni foi necessária. É importante que os escalares concordem com o modelo reológico utilizado, sempre respeitando essa ordem: primeiro o nome, depois as dimensões e depois o valor da constante. No dicionário Turbulence Properties, definimos o modelo de turbulência a ser utilizado e seus parâmetros correspondentes. Não me prenderei muito nos detalhes desse dicionário, pois, como comentei, temos uma aula especificamente voltada para esse assunto, mas comentarei brevemente sobre a estruturação desse dicionário. Em Simulation Type, definimos o modelo de turbulência. No nosso caso, utilizaremos apenas o modelo laminar, mas poderíamos definir, por exemplo, o modelo Haas, que se baseia nas equações médias de Navier-Stokes, ou o modelo LESS, que se baseia no tamanho das escalas turbulentas. Perceba que, ao definir, por exemplo, o modelo Haas, devemos definir qual modelo será utilizado, como, por exemplo, o modelo K e seus parâmetros envolvidos. Na pasta 0, encontraremos os arquivos referentes à pressão e velocidade. É aqui que definimos nossas condições iniciais e de contorno para cada um desses campos. Falando um pouco sobre cada um dos parâmetros, inicialmente devemos definir em Dimensions quais serão as dimensões de nosso campo. Vale comentar que no OpenFOAM consideramos o sistema internacional, então vemos que no nosso exemplo temos a unidade de metro quadrado por segundo quadrado, nos retornando a unidade para a pressão. Em Internal Fields, definimos a distribuição dos campos dentro do meu domínio. Ao usarmos a opção Uniform, estamos atribuindo a todo o domínio, ou seja, a todas as minhas células, a condição inicial de 101,325. Em Boundary Fields, definimos as condições para cada um de meus patches. Type é a opção responsável por definir qual é a condição atribuída àquele patch, e em Value definimos qual é o valor específico atribuído àquele type.
Temos como alguns tipos clássicos o Fixed Value, que define um valor prescrito às faces e interpola esse valor às células adjacentes. O Zero Gradient, que define um gradiente nulo em determinado patch. E Empty, utilizado em casos bidimensionais para desconsiderar a influência das coordenadas ortogonais daquele patch. Podemos ver em nosso exemplo que a condição Uniform foi utilizada, atribuindo um valor fixo distribuído de maneira uniforme naquele patch, com o objetivo de gerar uma diferença de pressão de 1,53 entre a entrada e a saída do meu sistema. De forma análoga, é definido o arquivo U para a velocidade. Nesse caso, a condição atribuída para o inlet e o outlet foi a de Zero Gradient. Isso ocorre pois desejamos que o escoamento seja controlado pela pressão, de modo que a velocidade será uma consequência da diferença de pressão estabelecida no slide anterior. Caso determinássemos um valor de velocidade aqui, estaríamos correndo o risco de superdeterminar nosso problema e gerar uma inconsistência física. É interessante observar que definimos a condição Fixed Value como zero no meu patch wall. Essa condição visa impor a condição de não escorregamento nas paredes, o que concorda com a física envolvida em um escoamento num duto. Bom, pessoal, chegamos agora ao fim da nossa aula, onde definimos todos os parâmetros que serão utilizados na simulação do nosso caso Hagen-Poiseuille. Gostaria de agradecer a presença e a atenção de todos e, em caso de qualquer dúvida ou sugestão, sintam-se à vontade para entrar em contato conosco da Wiki Brasil. Muito obrigado e até a próxima aula!